As funções, análogo a qualquer outro conceito que aprendemos, funções logarítmicas são apenas funções que envolvem o logaritmo, log de x. E o domínio são os reais, positivos, não nulos. Como percebemos aqui uma característica muito importante com relação às equações exponenciais, as funções exponenciais, desculpa. A imagem das funções exponenciais é exatamente igual ao domínio das funções logarítmicas. Por quê? Porque uma é a função inversa da outra. Igual a gente viu em função inversa, quando uma função pega um valor no domínio e leva na imagem, a sua inversa faz o contrário, pega da imagem e traz para o domínio. Desses dois conjuntos, estou falando aqui, quaisquer. Então, se antes a imagem das funções exponenciais era uma coisa, para as funções logarítmicas, esse mesmo conjunto, que é os reais, positivos e não nulo, precisa ser o domínio das funções logarítmicas. E a imagem precisa ser correspondente ao domínio da outra função, que é o próprio conjunto dos reais. Se antes as assíntotas eram horizontais, eram o próprio eixo x, no caso de não ter termos somados ali, nesse caso as assíntotas serão verticais. E o nosso gráfico não precisará ser feito do lado esquerdo, visto que para nenhum x negativo vai existir valor. A nossa função apenas vai importar do lado direito do eixo das ordenadas. Se é só para esse lado que ela vai importar, só para o lado direito, então podemos colocar nos nossos diagramas, nas nossas representações, o eixo y das ordenadas bem à esquerda da nossa página, bem à esquerda do espaço que nós temos à disposição. E nada para a esquerda dele. E o contradomínio é o próprio conjunto dos reais também, igual para todas as funções reais. Já vimos. Aqui temos exemplos de funções logarítmicas. O log de x na base b está representado pelas curvas em azul. Então não se confundam, a curva verde é a curva identidade, y igual a x, na verdade não é uma curva, né? É uma reta. E a curva em vermelho é uma curva exponencial, a elevado a x, onde a é o logaritmando, no caso, log. Se formos fazer uma comparação em paralelo com a função. Temos nos dois casos ali já demonstrados claramente, crescente do lado esquerdo para a base maior do que 1 e decrescente para a base entre 0 e 1. Então, exatamente essa parte igual a funções exponenciais. E podemos analisar os gráficos ali que eles são simétricos. A função exponencial da função logarítmica, uma com relação à outra. Lembrando sempre das funções inversas, né? É uma definição da função inversa. Se duas funções são inversas, uma com relação à outra, elas são simétricas com relação à reta identidade. E podemos verificar nesses casos aqui. E agora passamos para os exercícios. Eu gostaria, não resolvi nenhum exemplo aqui com vocês, de passar para um exemplo aqui bem simples, que eu apenas anotei no rascunho das nossas aulas. Conforme vimos nas aulas, o log, essa propriedade aqui, né, uma potência cujo expoente é um logaritmo, se tiver a mesma base, tanto a potência quanto o logaritmo, podemos simplificá-lo. Então, ficamos com 9, simplesmente. E simplifica o log de 3 aqui, a base 3, com a base da potência 3. 32 elevado a 4, apenas aqui não é para a gente calcular o número, é apenas simplificar a expressão. Então fica uma potência normal. Uma potência do 2, que 32 é 2 elevado à quinta. E tudo isso é elevado à quarta. Assim, 2 elevado à quinta elevado à quarta. Isso seria a mesma coisa que o produto entre eles, né? Então, o expoente ele ficaria simplesmente como sendo 5 vezes 4. É a mesma coisa que
2 elevado a 20. E aqui vai dar um número gigantesco, né? Imenso que eu nem sei quantificar aqui. E que 2 elevado a 10 é 1024. Pensa isso mais 10 vezes repetindo esse procedimento, né? Uma curiosidade é o número de vezes que o número de grãos de areia que possuem na potência 2 elevado a 64, ela é muito maior do que o reino antigo do Egito conseguia produzir, ou de outra localidade, não lembro bem certo. Sei que é um provérbio, uma historinha, sei lá, contadas no mundo enxadrístico. Eu gosto de jogar xadrez bastante, então um cara lá ajudou um rei e daí o rei deixou ele escolher qualquer favor. Ele escolheu, eu quero um grão de areia para cada é, casa do tabuleiro de xadrez, que tem 34 casas, só que para cada casa vai dobrando. Então, na primeira casa eu quero um grão de areia, na segunda eu quero dois, na terceira três, na terceira quatro, na quarta oito e assim por diante. O rei achou, nossa, que banal, né? Grão de areia. De areia não, desculpa, de trigo era a história. É tão pouquinho, né? Pra que serve isso? Vai querer pouquinho grão. Mas quando foram calcular, os matemáticos perceberam que 2 elevado a 64 era gigantescamente grande. Então, é, é bem importante salientar a importância dos expoentes, né? As potências com expoentes grandes são números elevadíssimos, contáveis na nossa realidade, em muitos casos. Apenas um parênteses, né? Voltando, o terceiro e último exemplo que deixei para nós aqui é outra expressão que dá para nós simplificarmos. Nós temos um exercício aqui para vocês de simplificar as expressões. Então, nesse caso aqui, 3 elevado a menos 2 vezes log de e ao quadrado na base e sobre 27 ao cubo. Podemos simplificar isso, mas o primeiro caso vai ficar simplesmente 3 elevado a menos 2. Não tem o que fazer com ele. Permanece esse número. Já o segundo, log de e ao quadrado na base e, dá para simplificar, visto que a base da potência do logaritmando é a mesma base do logaritmo, é o e. Então ficaríamos com apenas 2. E tudo isso é divididos por aquele valor ali do denominador, que é 27 ao cubo. 27 dá para simplificar mais ainda, visto que já temos base 3 no numerador, vamos procurar deixar tudo na mesma base. Lembrando que quanto mais trabalharmos com o mesmo, melhor. Então 27 é 3 ao cubo. Ao cubo. E 3 ao cubo na potência 3. Também tudo isso ao cubo. Beleza? Tá meio pequeno aqui para você. E ainda dá para simplificar mais um pouquinho, né? Então, vamos copiar isso. Esse 3 na menos 2 vezes 2 não dá para fazer nada. Agora, aqui embaixo, dá para fazer o produto dos expoentes. Então, aqui fica 3 vezes 3. O expoente. E, resultando, mais ainda é 9. Aqui, 3 elevado a 9. E agora sim, podemos trabalhar potências de mesma base com o numerador e o denominador. Então fica 3 elevado a menos 3, menos 2, menos 9. E daí simplifica essa parte aqui. Beleza? Embaixo ficaria 1, né? Geralmente a gente não coloca o denominador, mas nesse caso ficou a fraçãozinha. E por fim, parte.
Menos 2 menos 9, resolve a subtração, fica menos 11. A nossa expressão final é 3 elevado a menos 11 vezes 2. Percebemos que ficou bem melhor de trabalhar com esse resultado final do que com esse inicial. Dependendo, em algum caso, né, em algum exemplo, exercício, apareça algo semelhante a isso e seja mais fácil, seja melhor usar dessa forma, para que daí assim resolva e ache alguns valores mais úteis. Beleza? Voltando aqui para nossa aula. E já finalizamos, né? Era a última parte da aula. Muito obrigado pela atenção de todos e o contato. E até a próxima.